Eu vou repetir. Nem nações chamadas anticristãs estão na iminência de aprovarem leis, como o Brasil está pretendendo fazer. 1.575 projetos de lei que estão aguardando votação no Congresso Nacional estão diretamente relacionados com a igreja evangélica no Brasil. E tem crente que não entende isso ou não atenta para isto. Se eu e você não compreendermos o nosso papel como igreja, não há por que nos posicionarmos como igreja. Vou te dar um exemplo. Eu cresci com a igreja brasileira orando para que Deus fizesse cair por terra as cortinas de ferro e as cortinas de bambu dos países fechados para o Evangelho. Eu cresci orando para que a União Republicana Socialista Soviética abrisse caminhos para a pregação do Evangelho, para que Cuba fosse evangelizada, a China, o Vietnã, a Coreia do Norte, Laos, Camboja, nações fechadas para a pregação do Evangelho. E eu que orei para que nações onde o Evangelho fosse proibido, eu que orei para que nações onde o Evangelho era proibido, fosse abertas as portas, agora vou votar em candidatos que pretendem coibir a pregação do Evangelho no meu país. É coerente com a minha oração? Eu oro todos os dias para que nossas crianças sejam abençoadas, porque a nossa descendência é uma geração poderosa na terra. Mas eu vou votar em candidatos que defendem a liberação da pedofilia. A minha oração tem coerência? Nós investimos aqui em centros de recuperação. A nossa igreja apoia alguns centros de recuperação, porque nós cremos que drogados, dependentes químicos e alcoólicos podem ser libertos. Mas eu quero votar em candidatos que pregam a liberação do cultivo e do comércio das drogas. É coerente? Eu estou dizendo aos irmãos que se preocupem onde matricular o seu filho ano que vem, para que seu filho estude em ambientes onde ele receba princípios, valores, conduta moral. Mas eu vou votar em candidatos que defendem a liberação do kit gay para ser usado nas escolas de ensino fundamental. Onde está a coerência do cristianismo que eu prego e da oração que eu faço? Alguns líderes do Brasil e os maiores líderes da igreja evangélica no Brasil se posicionaram em alto e bom som acerca do candidato a presidente que eles estão apoiando, ou que nós estamos apoiando, acerca de candidatos específicos. Eu não gosto da menção direta, não é que eu sou contra fazê-lo, mas gosto que você entenda o que é princípio de liberdade e a exerça com sabedoria e com inteligência. Então, a igreja do Senhor Jesus no Brasil está num momento muito melindroso da sua história. E eu vou repetir: nenhuma nação que institucionalizou a iniquidade foi poupada do juízo divino. Se a gente lê Amós capítulo 4, tem um texto que as pessoas gostam muito, e elas até me dão muito esse texto em congressos, para ser tema de congresso. O texto diz assim: e porque isto te farei, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vamos entender o contexto? Naquele texto de Amós, o Senhor está reclamando do pecado de Israel, da violência, da idolatria, do derramamento de sangue, da desonra e da corrupção.
Aí se você ler desde o versículo 1, você vai ver que o Senhor está dizendo a Israel: eu enviei a vocês a seca, para vos servir de juízo, a fim de que vocês se arrependessem, mas vocês não se arrependeram. Então eu enviei a vocês a guerra, e os vossos inimigos vos invadiram, e vos destruíram ao fio da espada, e fiz isto para que vocês se arrependessem, mas vocês não se arrependeram. Então eu enviei a fome, para que vocês se arrependessem, mas vocês não se arrependeram. Então vos enviei as catástrofes da natureza, a saraiva, a chuva de pedra e fogo na vossa lavoura, para que vocês se arrependessem, mas vocês não se arrependeram. Aí o Senhor diz assim: se vocês não se arrependeram com os mensageiros que eu enviei, nem a seca, nem a fome, nem a guerra, nem as catástrofes, então agora eu irei a vocês pessoalmente. E porque eu irei a vocês pessoalmente para julgar os vossos pecados, então preparem-se para ter um encontro pessoal comigo. Aquela vinda de Deus a Israel era para julgar, era para estabelecer juízo sobre os pecados e a iniquidade do seu povo. Daqui a uma semana nós vamos eleger a deputados estaduais, nós vamos eleger a deputados federais, nós vamos eleger senadores, nós vamos eleger governadores dos estados, trazendo para cá governador do nosso estado, nós vamos eleger um presidente da república. E é preciso que eu e você estejamos em oração esta última semana, porque há ânimos elevados, espíritos eriçados, corações malignizados, mentes diabólicas e uma ação no mundo espiritual acerca deste país. Se você acha que isso não tem nada a ver, dá uma lida em Efésios 6, quando Paulo fala das armaduras do Espírito. E Paulo diz que o mundo espiritual é organizado em hierarquia. E ele diz que existem principados, potestades